Quando der, eu começo aqui. Olá, bem-vindo a mais um episódio do AlphaCast, o nosso podcast aqui do AlphaJuris. E hoje eu tenho aqui comigo uma grande amiga, Júlia Costa, ela que é neuropsicóloga, com especialidade em crianças e adolescentes, com inúmeras especializações. Aliás, já esteve aqui conosco também em um episódio passado aqui do nosso podcast, aqui do AlphaCast. E hoje nós vamos falar sobre guarda de filhos menores. E é um prazer imenso que eu recebo a Júlia aqui hoje, e até já adiantando para aqueles que estiverem nos assistindo aqui, que nós ainda vamos recebê-la em alguns outros episódios para tratarmos e abordarmos assuntos correlatos, como cuidados com os filhos, abuso infantil, alienação parental, enfim, escutar as crianças em juízo, eventualmente em caso de litígio também. Então, eu recebo hoje a Júlia aqui para a gente conversar um pouquinho sobre guarda. E, Júlia, é um prazer, uma satisfação tê-la aqui conosco mais uma vez. Eu que tenho uma satisfação imensa de estar aqui com você mais uma vez, né? Eu acho a importância de ser colocada a interface entre o direito e a psicologia, mais uma vez, que antes não era considerado, agora há pouco, de 20 anos para cá, que começou a ser considerado essa interface. Lembrando que só depois de 1980 que as crianças começaram a ser ouvidas, então começou essa demanda da psicologia, mas a importância, principalmente do direito e da psicologia, andarem juntos e estarem juntos. Muito né? bom, exatamente, excelente. E, assim, até aproveitando agora, a gente já se conhece há um tempinho, a gente já conversou bastante, eu já tive também no seu consultório, pude ver de perto como é o seu trabalho, uma coisa muito, muito bacana, muito louvável também. E você basicamente ali lida na sua atividade profissional, no dia a dia, nos seus atendimentos, com crianças e adolescentes, pelo que eu pude perceber. E quando a gente fala de guarda, eu como advogado, é inegável, quando a gente vivencia algumas demandas judiciais nesse sentido, há sempre atritos e conflitos muito fortes entre os adultos e, claro, com uma repercussão negativa para as crianças que ficam ali, digamos, naquele fogo cruzado. Eu queria saber de você um panorama geral relacionado aos seus atendimentos com essas crianças e adolescentes que estão no meio destas situações em que a guarda é discutida e discutida de uma forma negativa, onde os adultos ali geralmente depreciam os outros, ficam num ambiente de briga, e isso pode ser instaurado tanto dentro de um processo litigioso, como uma fase pré-processual também. Sim. Então, assim, essa visão que eu gostaria que você já adiantasse para a gente sobre o perfil desses atendimentos, ou se há algum ponto em comum entre essas crianças e adolescentes que vivenciam essa situação também. É muito engraçado, porque atualmente tem chegado em consultório uma novidade, sabe? Que são pais preocupados com seus filhos. Então, eles chegam num processo de pré-separação, de divórcio, para exatamente tratar com os filhos e, de alguma forma, comunicar aos filhos e pedir a minha ajuda para que seja comunicada àquelas crianças que os pais vão se separar. Isso seria o ideal, vamos pensar assim. Mas nós estamos ainda em um momento de crescimento, né? Lembrando que as crianças só foram ouvidas pela justiça, pelo processo judicial a partir dos anos 80. Então, isso é muito novo. Mas quando já chega em casos de litígios, e não de práticas colaborativas, que é o que eu chamo, quando os pais tentam conversar com suas crianças, comunicarem, ter o cuidado de levar o psicólogo, ter o cuidado de procurar um advogado que não é litigioso, né? Isso seria o mais importante. Mas quando não chega o caso do litígio, qual que é a importância do psicólogo? Primeiro, entender o que aquela criança está sentindo. Compreender o que aquela criança está sentindo. E como que ela percebe aquela situação que ela está vivenciando. Porque muitas vezes ela não percebe. Sim. Muitas vezes é dentro de 4 paredes. E muitas vezes é exposto a todos. Mas essa percepção da criança é muito importante. Até para que eu entenda como eu vou trabalhar ou não. Se eu não entender como eu vou trabalhar, eu não tenho um começo. Sim. Então, como é feito esse trabalho? Inicialmente, é conversado com os pais. Eu gosto de conversar inicialmente com o casal,
Ah, mas Júlia está em litígio. Sinto muito, vai ter que vir vocês dois, até para me entender o ponto do litígio que vocês estão. Depois eu converso separadamente com o pai e com a mãe, para não ter uma visão também totalmente imparcial em algum momento, ou parcial em algum momento. E, em um terceiro momento, conhecer essa criança. O conhecer essa criança é um conhecer demorado. Por quê? Eu preciso entender as entrelinhas dela. Eu preciso entender as entrelinhas do sentimento dela, das emoções dela, se ela tem condição de ser ouvida futuramente. Porque a gente tem uma lei, né? Se não me engano, 15.084, que foi feita em 2014, que a criança já pode ser ouvida. Uhum. E que seria o ideal. Sim. Né? A gente preservar essa criança. Porque não adianta a gente pensar na guarda sem pensar na criança. Claro. Ela é destinatária disso, sabendo a verdade. Ela que vai receber o benefício dessa guarda. Então, ela tem que ser ouvida. E só ela sabe da verdade do que acontece. Sim, com certeza. Isso que você colocou é bem interessante, que já há alguma mudança. Claro que ainda longe do ideal, que são os pais, ainda que, poxa, a gente está mais ou menos num caminho aí de uma separação, de um divórcio, enfim, e temos filhos. Buscar profissionais, psicólogos, por exemplo, obviamente, para conversar sobre isso, a repercussão disso daqui, como que é o melhor caminho. E eu não pergunto, e eu não falo sobre o melhor caminho jurídico, eu falo sobre o melhor caminho comportamental, emocional, porque isso é o que vai ficar no dia a dia da criança, no desenvolver da criança. Então, é louvável a atitude desses pais quando buscam profissionais de uma forma antecedente para avaliar o melhor contexto e, às vezes, até eles estão perdidos como fazer. Qual é a nossa logística, qual é o nosso perfil, qual a idade do filho ou dos filhos, qual o melhor caminho aqui? Porque esse caminho ele vai se modificando naturalmente em razão da modificação da vida. É inerente a mudança. Até o crescimento desse filho e a interpretação desse crescimento e a forma no qual os pais estão tratando dessa separação. Exatamente. E que é conduzida por advogados. Com certeza. Né? E aí eu falo de experiência própria, de carteirinha como advogado, eu vejo o que acontece hoje muito. Pelos dois lados. Eu vejo os adultos, pais, muitos assim se gabando. Faço tudo pelo meu filho eu mato, pelo meu filho eu morro, pelo meu filho eu isso ou aquilo, mas são incapazes de se reunirem numa sala com um profissional e conversarem sobre o filho em comum. Sim. Porque eu estou em litígio, eu não gosto mais daquela pessoa, ou aconteceu isso ou aquilo. Eu não aguento ficar do lado daquela pessoa. Como que não aguenta? Então, vamos relativizar. Você não faz tudo pelo seu filho. Que eu não estou pedindo para você ficar por você. É ficar pelo seu filho. E lembrando que num passado bem próximo, certamente, ele aguentou ficar do lado daquela pessoa, inclusive fez aquela criança. Exato. E naquele momento ele não está pensando naquela criança. Então, agora, já temos. Já temos. Como vamos assumir essa responsabilidade, mesmo dentro de um ambiente conflituoso? Pode não ser o melhor dos mundos, mas com certeza vai melhorar aquilo que já de pior já foi instaurado ali, em prol de uma criança. E por parte dos advogados também. Eu falo em sala de aula, quando eu leciono também, é uma cultura, infelizmente, paira ainda no brasileiro de uma forma geral, nos cidadãos, e nos profissionais da área jurídica, especialmente os advogados, uma cultura de litígio. Sim. Vem se transformando? Sim. Muito longe do ideal, anos-luz ainda de distância. Eu brinco que muitos advogados ainda gostam do litígio, né? Paira essa cultura de litígio. A pessoa estuda na faculdade processo. Eu falo, poxa, quantos advogados hoje trabalham com mediação, vão para as câmaras de mediação e conciliação, trabalham com uma advocacia colaborativa e não adversarial? Sim. Não teve jeito? Ok, o judiciário está aí para isso. Vai acontecer e faz parte. Agora, nós podemos, de forma particular, privada, extrajudicial, resolver muitas questões, mas muitas vezes o que pega de novo, que volta para a psicologia? É questão emocional, questão comportamental, sentimento por parte dos adultos de abandono, de rejeição, e muitos ainda não têm a capacitação e a clareza emocional de largarem esse comportamento infantil ainda na fase adulta e jogam aquilo de novo para o filho. E mais. Ou o pai joga para o filho, sua mãe me abandonou, a mãe joga para o filho, seu pai me abandonou. Peraí. Mas eu sou filho, a relação é outra. Eu não tenho que saber disso, né? A relação de vocês como casal é uma, a minha de pai e filho, de mãe e filho é outra. E eu falo que é muito maior, né? Porque hoje
tem a pegada do dinheiro, quem sustenta, quem é o provedor. E a partir desse momento que tem essa pegada financeira de quem é o provedor, nós entramos em outra esfera jurídica, que é eu tenho a guarda porque eu sou o provedor. Que guarda que você tem? O direito é dos dois. Sim. A guarda intitulada pelo nosso país, pelo judiciário, é a guarda compartilhada. Mas é compartilhada, mas não deixa de ter pensão. Exato. E não deixa de ter compromisso de ambas as partes. Exato. Então, não adianta ser o provedor. Continue sendo provedor, mas continue sendo provedor não só financeiro, mas seja capaz de ser o provedor emocional. Com certeza. Porque senão você não vai ter o amor daquele filho. Fica uma briga por poder, por ego e quem é o melhor. Ou seja, tudo volta para mim. É para saber se eu sou melhor ou não, se eu tenho aptidão ou não. Se eu te dou um iPhone 15 e sua mãe te deu um 11, e assim vai, né? Porque tem essa discussão sempre em consultório, que um pai dá uma coisa melhor, a mãe dá uma coisa pior, e como se fosse comprando aquela criança. Aquela criança não precisa ser comprada. Não. Ela precisa do mínimo, ela precisa de afeto. No final, todo mundo tem o quê? História para contar. Eu fiz isso com meu pai, eu fiz isso com a minha mãe. A criança não vai lembrar se ganhou um videogame A ou B. Ela vai lembrar de um momento que vivenciou. Sim. E eu já vivenciei experiências profissionais que, em caso de litígio, situações muito complicadas, conflituosas, um litígio altíssimo, quando o casal estava junto, vivendo sob o mesmo teto, digamos assim, isso eu já vivenciei, tanto por parte de mãe, quanto por parte de pai. Tá? Nesse caso, por exemplo, o pai convivia muito pouco com o filho, muito pouco. É como se fosse assim, ele está aqui todo dia, quando der eu faço alguma coisa, quando der eu levo numa praça. Eu faço bilu-bilu. Exato, muito, muito pouco. Quando houve o divórcio, o convívio aumentou consideravelmente, que eu acho que aquela sensação, aí é questão emocional, comportamental, Sim. Você vai saber bem melhor que eu. Aquela sensação de que eu não tenho quando eu posso, faz com que eu faça jus naquele momento da presença do meu filho, quando ele está comigo. Opa, não é todo dia. Agora, esse dia eu tenho que estar com ele. É o dia que eu tenho com ele, ou final de semana, ou período de férias. Então, eu tenho que fazer jus àquele momento. Mas você já reparou, Dácio? E eu notei que o filho adorou a situação. Isso que eu ia te falar. Vivia num ambiente conflituoso, sem convívio do pai, e já vivenciei também com convívio pouco da mãe. A mesma situação, peguei esse exemplo. E falou, não, tá ótimo, porque a minha mãe tá bem, meu pai tá bem, e eles se falam com respeito agora, porque também não tem aquele convívio direto, e eu estou convivendo com muita qualidade com os dois. Uma criança, na época, com 11 ou 12 anos, mais ou menos. Eu falei, então, acho que a guarda, o problema maior, não é relacionado ao filho. O filho quer paz e companhia e afeto dos pais. Se eles estão juntos ou não, não diz respeito a ele, porque a relação dele não é de conjugalidade, é de parentalidade. Então, ele não tem que ser a união. O problema é do meu pai e da minha mãe. Eu me dou bem com eles. Eles se dão bem, tratam com respeito e eu estou sendo amado pelos dois. Para a cabeça da criança, é isso que interessa para ela, porque é a relação paterno-filial, materno-filial, e a dos dois a conjugalidade. Ou seja, conjugalidade e parentalidade são coisas bem distintas. E é interessante que com um processo, né, de separação atual, e quando ele pode ser acompanhado, a gente repara uma coisa, que esses pais ausentes, genitores, né, pai ou a mãe, não importa, eles se deparam com uma situação que eles aprendem a conviver com os filhos. Eles deixam de ser o pai sorvete ou a mãe sorvete, que é uma expressão que eu utilizo muito, que é aquela mãe que só sai para tirar foto do filho, aquele pai que só sai para tomar sorvete, tirar foto e entregar o filho. Exato. Que ele começa a ter um amor diferenciado por aquele filho. Uhum. E aquele filho começa a ter memórias afetivas, emocionais diferenciadas. Eu te dou um exemplo simples, na minha casa. Eu fiz uma pergunta num fim de semana para as duas, eu sou casada, e falei, qual memória afetiva você tem da mamãe? A minha mais velha falou assim, quando a gente era pequena, você levava todos os sábados para ouvir historinha no shopping tal. Eu nunca vou esquecer disso, mamãe. Sim. Ou seja, não adiantou o telefone melhor, não adiantou uma boa viagem, não adiantou uma boa roupa, não adiantou passeios. A memória afetiva dela é mínima. Exato. É uma memória pequena, que não tem valor material. Tem um valor emocional. E que vai dar sustento por toda uma vida, acolhê-la por toda uma vida, até em momentos que ela estiver sozinha, em momentos de solidão. Sim.
e é um ensinamento para ela levar adiante para outras pessoas, eventualmente para filhos que tiver aí mais para frente. E eu utilizo muito uma expressão com ela, com minhas filhas, com essa mais velha que não mora mais em casa, foi estudar fora, que nós temos a obrigação a dar asas para os nossos filhos, asas coloridas. Mas se eles não se sentirem bem, se perderem o brilho, eles têm que ter uma casa para voltar. Sim. Né? E se eles não estiverem se sentindo bem com os pais, que casa que eles vão voltar? Para onde eles vão? Exato. Né? Então, a parentalidade, esse amor de pai e filho, de mãe e filho, é muito além do dinheiro, da discussão de guarda unilateral, compartilhada, de guarda... Tem uma outra guarda que eu esqueci o nome agora, ou de outra guarda que seja... Tem compartilhado, unilateral, alternada. Alternada. Existe até a guarda nidal, assim, quase que não tem utilização pela mas dificuldade, alternada, mas existe. Né, que funciona hoje. E aí é muito mais importante o quê? A criança se sentir bem, o adolescente se sentir bem. E a gente pega em consultório crianças que, separados com qualquer uma das guardas, se sentem muito melhor. Sim. Porque eles não estão mais no ambiente de briga. Exato. E uma outra coisa que eu percebo muito quando a gente fala do compartilhamento, mas isso voltando para o lado comportamental na cabeça da criança, ainda que ele tenha aquele conceito, aquela sensação de que, independentemente de onde eu fico mais ou menos, porque isso não tem nada a ver com guarda compartilhada, o compartilhamento são decisões conjuntas, compartilhar as decisões relevantes, o cuidado, a tomada de decisões. Não é fisicamente ficar para lá e para cá, mas perceber assim, os meus pais, ambos têm gerência na minha vida, ambos tomam decisão em relação a mim, ambos me apoiam, me preocupam e me chamam a atenção, por exemplo, se eu fizer uma coisa errada na escola, se eu estiver precisando de estudar mais, preocupam com as minhas questões relacionadas a médico, por exemplo. Quando a criança tem esse entendimento, fala, tanto meu pai quanto minha mãe, mesmo não estando juntos, os dois participam ativamente e decidem, ele se sente amado e acolhido. Resumindo, eu uso uma palavra, meus pais cuidam de mim. Exato. Isso é cuidado, isso é amor. Você falou uma palavra que eu lembrei, já citei aqui em 1 ou 2 podcasts, não me recordo qual, exatamente isso, e eu escrevi sobre isso recentemente. Trocando alguns termos, tudo facilita. E eu tenho prova disso em atendimentos profissionais que eu já fiz. Você falou o termo cuidado. Olha só, no direito a gente fala guarda compartilhada. A guarda remete muito à questão de poder, que vem daquela cultura ainda. É muito voltado para o pai ou para a mãe que fala, eu tenho a guarda, ou eu tenho a guarda, como se eu fosse... Fala com orgulho, né? Como se eu fosse o melhor, então eu tive mais capacitação para ter a guarda do meu filho. Quando a gente troca esse termo por cuidado compartilhado, que é essa a intenção da lei. Sim. Quando fala guarda compartilhada, é que haja um compartilhamento do cuidado, do zelo dos pais junto aos filhos. Só que a gente tem ali o termo técnico, guarda compartilhada. Mas ainda que no nosso Poderia ser a guarda cuidada, né? Ou cuidado compartilhado. O cuidado compartilhado. Eu já fiz reunião e de forma extrajudicial chegamos a um denominador comum, a uma composição, usando esse termo. Falando, aqui a gente não está falando de guarda compartilhada, a gente está falando de cuidado compartilhado. É isso que a lei quis dizer, só que não soube muito bem na época, mas são cuidados compartilhados. A gente não tem que regulamentar visitação, porque o termo visita é muito assim, poxa, quem recebe visita é preso, é enfermo, filho convive com o pai. Então vamos falar aqui, vamos organizar a convivência. Porque até quando vocês são casados, as pessoas são casadas, você precisa organizar o convívio com o seu companheiro, com a sua companheira, com o seu filho, porque você tem um trabalho, o filho tem uma escola, tem uma atividade, então você tem que organizar o convívio diário. E não é diferente quando há uma ruptura de uma relação conjugal, porque vamos cuidar como nós cuidávamos e vamos organizar o nosso convívio. Ou como nós não cuidávamos e vamos aprender a cuidar. E para o leigo, que ele não está na psicologia, nem tampouco no direito, isso faz toda a diferença, especialmente quando ele vem muito armado, vem imbuído com muito rancor, e você desconcerta aquilo falando aqui, não vamos usar o termo guarda é cuidado, não é visita, é convívio. Isso já traz um conforto psicológico tão grande Sim. que abre portas para um acordo. E abre portas para aquela criança, aquele adolescente, cresça sem traumas.
Você já parou para pensar a consequência de um adolescente que tem uma festa de 15 anos, mas ele não vai poder ir na festa porque ele está com o pai naquele fim de semana? É ignorância. Não é? Para mim é uma ignorância. E o pai se nega a trocar Exato. o fim de semana com a mãe porque ele tem orgulho. É a lei me obriga. Uhum. Poxa, a lei te obriga, mas você tem bom senso. Você tem amor. Exato. Você tem cuidado. Uhum. Então, é ligar e conversar. O ato de conversar é um ato primordial e principal. O que nos difere do animal é o quê? A capacidade de quê? Não de racionalizar, e sim de emocionar o outro, de ter relações emocionais. Exatamente. Então, é muito importante tratar disso. Esse ponto que você disse é curioso, é que é tão corriqueiro isso, mas tão corriqueiro. Não, o final de semana ele está comigo, tem a festa, mas não interessa. Vou cumprir a decisão, é assim, está comigo. Ou seja, ainda eu percebo dessa forma. A pessoa faz isso para atingir o outro. Porque se fosse pelo filho, poxa, é uma festa, você quer ir, seus amigos estão lá, claro que você vai. Se eu faço tudo pelo meu filho, eu cedo algumas horas de estar com ele em prol da satisfação, da alegria, do convívio social com os amigos. Porque quando estão juntos o casal, os adultos, pode ir, não se importa. Mas agora não. E se aquele, poxa, era o meu final de semana, mas tem um aniversário de um coleguinha, não, tudo bem, pode ir, sem problema nenhum. Porque o final de semana é para entregar o melhor. E nem sempre nós que vamos entregar o melhor, a vida começa a entregar também. Aí já é um sinal que eu falo para as pessoas, transcende o jurídico, é questão de maturidade e de comportamento. E aí vem uma palavra que eu uso muito, chamada amor. Ter amor àquela criança. Claro. Você só pode ter amor àquela criança, se você é capaz, ou aquele adolescente, de entendê-la. E não entender a mãe, o pai dela ou o judiciário. Sim. Que passa, mas o filho fica. O filho fica. Então, eu acho que o nosso recado é exatamente esse da guarda. Sim. É amar mais, é cuidar mais, é sair um pouquinho do engessamento judiciário que é colocado pelos advogados, pela justiça e por todos, e amar mais, cuidar mais. Trazer boas lembranças. Quantos filhos eu pego em consultório que não têm boas lembranças dos pais? Depois que eles se separaram. E quantos eu pego que falam, nossa, está tão melhor. Uhum. Exato. Então, a vida mudou. E a gente tem que pensar nessa vida de uma forma mais amorosa, de uma forma mais colaborativa, de uma forma mais amiga. Com certeza. E não dessa forma engessada, que, infelizmente, os pais proporcionam, o judiciário. Infelizmente, ele tentou proporcionar essa forma amorosa, mas ele é engessado ainda. É uma questão ainda que tem que ser trabalhada na cultura. Na cultura, na formação cultural. das pessoas, É na formação dos profissionais da área é jurídica também. É história cultural, né? Exatamente. Peraí, vamos avaliar qual que é o melhor caminho, porque, infelizmente, eu falo, e eu tenho propriedade para falar como advogado, existem muitos advogados que fomentam o litígio quando não era preciso fazê-lo. Fomentam Sim. de forma proposital. É notório que, nossa, isso poderia ser resolvido, mas gosta de um litígio, seja por cultura, seja por ideal profissional, que eu discordo, ou por ganhos financeiros também, que eu acho que até se fazer uma conta exata não é isso tudo. Não vai bater. Exatamente. Mas e também disso. Não conseguem dormir. Eu duvido que a pessoa consiga dormir no seu travesseirinho sabendo que ele não está sendo justo. E quando instaurado um litígio, fomentam no seu cliente esse rancor, potencializam o litígio, peticionam e levantam coisas que era uma coisa que poderia ser rápida, limpa, complicam, fica o judiciário assoberbado. Infelizmente, existem profissionais assim. E aí eu te pergunto, e muitas vezes eles fomentam isso nos próprios clientes também. Sim. O cliente poderia ser trabalhado de outra forma e, infelizmente, vai para o lado negativo com uma influência também do profissional. Isso acontece. Como há excelentes também que fazem o trabalho contrário. Sim. Mas na sua vivência profissional, voltando um pouquinho agora, você já se deparou com situações nesse sentido de pai, mãe, ou mesmo profissional da área jurídica, um advogado, buscar a sua atuação, os seus serviços,
para levar para o interesse próprio, o interesse particular, assim, você percebe, tem uma sutileza na percepção de que a pessoa está querendo desvirtuar o caminho ali em Com benefício certeza. próprio? Infelizmente, eu Ou se quiser compartilhar um caso sem citar nomes, fica à vontade para a Eu gente trabalho trazer. com muitos advogados, com excelentes advogados, tenho bons amigos advogados, né? Mas eu percebo que tem muito advogado que ele trabalha com litígio do começo ao fim. Eu tenho recentemente, não é o primeiro caso desse escritório específico, né? Que eu percebo que ele vende para a mulher, que ele trabalha com mulheres, que o marido é narcisista ou foi narcisista. E ali, ele quer despenar, ele quer tirar tudo que o marido tem. E deixa aquela mulher numa fragilidade horrorosa. Porque se ela foi fruto de um narcisista, ela vai continuar sendo fruto desse narcisista. Então, ele está fomentando aquela briga. Sim. Né? E a briga fica para quem? E quem sofre? As consequências, quem recebe isso? E quantos anos isso dura? E quanto de dinheiro isso é gasto? Então, eu vejo isso. Como eu vejo escritórios que não. Júlia, vamos tentar fazer práticas colaborativas, vamos tentar negociar, você consegue atender, você consegue fazer, você consegue conversar com o casal, você consegue conversar com a criança, porque tem criança que chega com ódio da mãe, Sim. com ódio do pai. E não tem nem idade para ter esse ódio. E nem tem a idade para ter esse ódio. E aí entra uma questão que a gente vai falar em outro episódio, muitas vezes as falsas memórias também, Exatamente. mas isso aí é assunto para outro tema. Então, a gente tem profissionais e profissionais. Sim. Né? E mesmo trabalhar com bons profissionais é muito fácil, muito gostoso. A coisa flui. A coisa flui. E nos engrandece, a gente se sente... Eu fico vaidosa de trabalhar com um bom profissional. E mesmo que na eventualidade toda essa tentativa não dê frutos, a sua consciência profissional fala, bom, nós fizemos o que tínhamos que fazer. Passamos por tudo, conversamos, atendemos. Infelizmente, não conseguimos. Então, não há outra alternativa senão uma demanda judicial. Mas é imprescindível passar por uma etapa antes e grande parcela de demandas judiciais, eu tenho certeza que elas acabariam ali. Sim. No extrajudicial, no privado, no particular. Ele tem trabalhado com isso, né? Ele tem colocado a mediação, os estudos psicossociais, o Sejusc, o Sejus, e assim vai. Então, ele tem tentado melhorar. Mas antes do judiciário tentar melhorar, os advogados têm que ter mais ética. Exato. Desculpa a sinceridade. Não só os advogados, como o psicólogo também. Sim. A ética profissional é para todos, para todas as profissões. Com certeza. Não é porque há, por exemplo, um litígio instaurado, há pessoas e pessoas. E a gente sabe que tem pessoas que realmente são muito complicadas, não são pessoas boas, não agem de boa fé, sejam homens, sejam mulheres, enfim. Mas, se banalizarmos em uma situação de litígio, de divórcio, e pintarmos um lado da moeda sempre como o vilão, não interessa. Tem um divórcio, eu advogo para você, então o outro é um vilão, não presta. Eu sempre pintar esta pessoa dessa forma, jamais. O outro lado, fala, calma, às vezes vocês estão num litígio, num divórcio, vocês não se acertaram como um casal. Mas você é uma boa pessoa, ele é uma boa pessoa. Cada um de um jeito. Vamos discutir objetivamente algumas questões, mas a relação assim, peraí, como que a relação com o filho é boa? Então vamos deixar isso aí intocável e vamos trabalhar dessa forma. Tem uma desavença em relação a um valor, a um bem, vamos discutir objetivamente, mas separar o joio do trigo. Eu uso uma expressão em consultório muito interessante. Quem escolheu o pai do seu filho? Quem escolheu a mãe do seu filho? Foi você. E agora o problema é do outro. E agora quem vai pagar o pato é seu filho. A escolha foi sua. Você deveria ter percebido, porque os sinais são dados lá atrás. Então, tenha a delicadeza, a humildade, o amor, o cuidado de preservar aquela criança, que foi você que escolheu. Sim. A escolha é nossa. Nós fazemos a escolha todo o tempo. Sim. Dácio. Escolher brigar ou não brigar, a escolha é nossa. Escolher proteger, vou perder dinheiro. Que perca um pouco de dinheiro, mas tenha paz. Ou pelo menos trabalhar a melhor imagem que pudesse ser trabalhada daquele pai ou daquela mãe em prol da criança, para ela não ser contaminada negativamente. Se a pessoa realmente for uma pessoa complicada, difícil, sem valores, sem pudor algum,
Aquela criança, quando tiver aí na sua adolescência, fase adulta, ela vai perceber, mas ela não vai ter sido incutido nela uma raiva, um ódio, para depois voltar para o outro e falar, poxa, mas você que me fez passar por muitos anos da minha infância, adolescência, sentindo uma mágoa do meu pai ou da minha mãe, sim, e não é nada disso. Ou então, poxa, parabéns, obrigado, você soube cultivar, trabalhar uma boa imagem. Hoje eu vejo que não é aquilo tudo, mas ela que viu. E a vida vai mostrar. E às vezes as crianças nem conseguem, os adolescentes, sim, colocarem isso para fora, porque é tão natural que eles percebem e exato, vão levando. Vão sabendo entender o outro, começam a entender. Vão sendo mais flexíveis, como vão ser na vida, né? O ideal. Exato, exato. Mas a prática da psicologia consegue colocar isso de uma forma muito mais leve. Uhum. Então, o direito à psicologia, eles têm que trabalhar juntos. Tem algum caso emblemático, sem citar nomes, claro, assim, que você já pegou no escritório e viu uma dificuldade muito grande, ou falou, olha, aqui nem dá para a gente trabalhar com isso, que você viu, assim, uma má-fé, uma complicação ali? Tem um caso que eu peguei e, inclusive, já está liberado. Eu fiz tudo para liberar esse caso. Que essa mãe entrou nesse mesmo escritório. Esse escritório, agora, eu não pego ele de lado nenhum. É um escritório que já está marcado para mim. Tá? Ela entregou o carro dela e continua pagando as prestações do carro dela para o advogado. E o advogado utiliza do carro dela. Daí você vê um nível. Uhum. Tá? Ele prometeu milhões de ganhos. Essa mãe não conseguiu os ganhos que ele prometeu, então ela mora hoje de favor, vamos colocar assim, com a criança. O pai é um excelente pai. Eu não sei se ele foi um excelente marido, isso não me cabe. Sim. Mas é um excelente pai. Proporciona tudo para essa criança e essa criança acha ruim. A mãe acha ruim. Por quê? Porque ele coloca, por que meu pai pode e minha mãe não pode? Por que meu pai não dá dinheiro para minha mãe? E essa mãe faz de tudo para chamar a polícia, pegar ele em flagrante, dentro de clube, na porta da rua, na porta da escola, na frente da criança. Mas por qual motivo? Porque já tem medida protetiva de afastamento. Entendi. Aí faz a medida falsa, aí chama a polícia, vai fora do horário de buscar a criança exatamente para justificar e faz outra. E assim vai. Esquece uma coisa, um pertence da criança em casa, aí sabe que o pai está na porta esperando. Ela desce para entregar. Ou talvez ela está direcionando a raiva para a pessoa errada. Exatamente. Porque, peraí, me prometeram um mundo e me entregaram uma esquina. Exatamente. Mas isso na frente da criança. E a criança falou recentemente comigo, antes de eu liberá-la, porque começou a ter tanto atrito que ela começou a me atacar, pessoalmente. E aí eu dei um jeito de liberar essa criança e falei, infelizmente, eu não posso ficar, porque quem vai tomar um processo sou eu. Eu não podia ajudar mais aquela criança. Sim. Chamei os pais, chamei separadamente, falei, olha, procurem outra pessoa. Eu não tenho como ajudar mais essa criança. A criança está com antipatia de mim, pela fala de vocês. Eu não vou conseguir avançar. Eu vou estar enganando a vocês a partir do momento que a criança criou uma antipatia pela fala de vocês. Complicado. E morro de dó é dolorido. Eu morro de dó dessa criança, penso nela com constância. O genitor que eu tenho em contato, o genitor, a genitora, eu sempre ligo, pergunto por ela. E sabe quando vai resolver, Dácio? Daqui 10 anos. Daqui 10 anos. Exato. E esse menino que começou uma briga aos 8, ele vai ter quantos? Resolver uma briga, talvez entre os adultos. E a dele, a briga pessoal dele. E o prejuízo emocional ao longo da vida. E a briga pessoal dele. Que pode durar uma vida inteira. E os traumas dele, de ver a polícia pegando o pai, de ver a polícia na porta da casa da mãe, dentro do clube onde ele faz esporte. Sim. Passar vergonha na porta da escola. Isso se resolve? Jamais. É muito difícil. Jamais se resolve. Então, esse é um caso emblemático. E, lamentavelmente, como esse, existem vários por aí. Existem vários por aí. Mais a menos, muito piores, mas existem. É isso. Nós estamos falando de casos de separação, né? Se a gente for entrar nos casos de implantação de falsas memórias, de abuso sexual e de outras coisas, de alienação parental, nós pegamos piores. E muitas vezes tudo isso se mistura. Foi até uma opção nossa de gravarmos mais episódios para separar cada tópico. Mas e quando isso tudo se mistura, é o caos na Terra. Esse caso é exatamente uma mistura de vários acontecimentos.
Então, eu tive que perceber e entender que, a partir do momento que a alienação estava vindo para mim também, eu não tinha condição de continuar ali. Uhum. Eu não estava podendo mais ajudar aquela criança. Sim. Ela ia com um genitor uma semana e adorava. Ela ia com outro genitor e já fazia cara ruim da sala de espera, que você me conhece lá, é super acolhedora, Sim. e já começava a reclamar da sala de espera. Ah, eu vou ter que entrar? Ah, sua chata. E na semana anterior, não. Para criar uma sinergia com aquele que Sim. pensa e age dessa forma, eu falo, E eu a tenho mãe- que ser fiel A minha àquele- mãe, a minha mãe ou o meu pai. Eu tenho que tenho ser que ser fiel. fiel à minha mãe ou ao meu pai. Eu vou me E comportar o conforme. pior, um dos genitores, o briguento, conseguia falar mal de mim na minha sala de espera para o outro paciente. Então, olha o prejuízo que ele se causava. Ele prejudicava a si, que isso para mim é falta de moral. Uhum. Ele prejudicava o escritório, que sai feio na história. Ele prejudicava o bem mais precioso que ele tem, que é o filho. E ele prejudicava o profissional que queria ajudar. Sim. Ou seja, Por tá todo fim, mundo errado, né? Por fim, uma catástrofe. Não é fácil, é complexo. Então, esse caso é emblemático, eu nunca vou esquecer. E como que isso daí é tão profundo e transcende a letra da lei. Quando você vai avaliar a lei, quando a gente está falando... Ali, sabe o que guarda, vai de acontecer cuidado, no fala, fim? Tem que estudar toda essa parte antes para saber aquelas duas palavrinhas. Você sabe o que vai significa. acontecer no fim dessa história? Eu vou receber uma representação do CRP. Que não é fácil de receber. Uhum. Mas eu tentei. É, E aí eu consigo dormir, sim. né? Faz parte. Faz São os desafios da profissão. Exatamente. Né? Mas, ô, Júlia, nós conversamos aqui, como nós teremos outros episódios aqui também para a gente tratar de temas correlatos, então, por uma opção nossa aqui nos bastidores, a gente definiu para a gente ser bem pontual e assertivo e trazer uma mensagem de relevância e de reflexão para as pessoas que E estão para que aqui as nos pessoas assistindo. entendam cada ponto, né? Porque senão Exato. também fica uma confusão muito grande. Exatamente. Então, até por uma questão aí do nosso podcast, para a gente ter essa pontualidade com cada tópico e conseguirmos mandar uma mensagem interessante de reflexão, de relevância, de avaliação, muitas vezes reavaliação também das pessoas que se interessam por essa matéria, por essa temática, dos psicólogos, dos advogados também, enfim, todos que militam dentro dessa área, dessa difícil atuação que envolve não só a parte jurídica, mas a parte psicológica também, comportamental, emocional. Eu te agradeço, então, imensamente por essa presença aqui hoje, por a gente ter dado essa pincelada aqui nessa temática. Eu te agradeço mais uma vez, né? Estou à disposição sempre. E é um prazer sempre falar com você. Eu acho que a gente tem uma troca muito boa, como nós já falamos nos bastidores. Então, é um grande prazer. Obrigada, Maravilha. Dácio. Então, pessoal, a gente vai encerrando aqui mais esse episódio aqui do AlphaCast. Conversei aqui com a Júlia, falamos um pouquinho sobre guarda de filhos, aqui com a Júlia Costa, neuropsicóloga. Então, encerramos mais este episódio aqui do AlphaCast. Agradeço pela audiência. Como eu sempre falo, se inscrevam no canal, compartilhem este vídeo, curtam também e até o nosso próximo episódio do AlphaCast. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Eu acho que